Tancredo de Almeida Neves, aqui em Chapecó, para conversar com o professor Jaques, e ele tem uma historinha bem legal para contar para nós sobre o uso da tecnologia, que é avaliações do Google Formulários. Tudo bem, Jaques? Tudo jóia. Então tá, fala para nós um pouquinho assim sobre a tua disciplina, o teu tempo no magistério. Então, eu estou na escola no estado de Santa Catarina como professor de Sociologia desde 2014. Esse ano estou aqui no Tancredo Neves. Trabalho com a disciplina de Sociologia e Ensino Religioso aqui nessa escola. Eu também sou mestrando do programa de Educação aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. Então, eu tento buscar instigar não só os alunos, mas também criar metodologias um pouco diferenciadas, para a gente não saturar também os alunos dentro daquela perspectiva tão tradicional de avaliação, principalmente. Por isso que uma das ideias que eu criei foi a elaboração de provas via o Google Forms, uma plataforma da Google, para facilitar e dinamizar também o processo de avaliação e ensino-aprendizagem dos nossos alunos. O professor Jaques é um daqueles nossos parceiros do Núcleo de Tecnologias que está sempre conectado, tentando sempre buscar ferramentas novas, tentando inovar nas suas aulas, Então, o Jaques, você tinha feito até um curso com o INETER, um tempo atrás, sobre as ferramentas do Google. Não sei se foi isso que inspirou, mas enfim, ele de total iniciativa própria, assim, só nos avisou que faria uma prova utilizando o Google Formulários. Aquela época foi em outra escola, Jaques? Isso, ano passado eu estava lá no Irene Stonov, eu fiz o curso lá. E certamente foi inspiração a partir do curso do Google Education, For Education, que me inspirou também a criar essa ferramenta da plataforma do Google Forms, porque é um formulário de questionário. Então, assim, eu pensei que, pensando também na questão da própria redução do papel dentro da escola, das impressões, que eu pudesse proporcionar para os alunos uma forma de avaliação para que eles pudessem desenvolver a partir do Google Forms, através desse formulário. Então, eu posso, desse formulário, eu posso trabalhar ou com perguntas abertas ou com perguntas objetivas, questões fechadas, que eles poderão responder. Se eu trabalhar todas as questões fechadas, a partir do momento que ele envia o formulário, ele já recebe a nota, inclusive, que ele obtém nessa atividade. E acho que é uma ferramenta também para ajudar um pouco mais de dinâmica para o processo de avaliação. Isso aí. O teu objetivo, então, foi proporcionar uma maneira nova de avaliação para os alunos, Até porque, hoje em dia, a gente sabe sobre todo esse nervosismo que causa uma avaliação, uma pessoa, um adolescente, e de que maneira isso pode não ser uma metodologia maçante, assim, de você entregar uma prova que é o nosso modelo tradicional de educação, uma prova impressa, o aluno responde as perguntas, Existe hoje uma nova maneira de ensinar e aprender, e ela é facilitada pelas tecnologias, Então, a gente deve utilizar esses recursos. Eu trago aqui para vocês de novo o professor Moran, sou super fã, Novas Metodologias de Mediação Pedagógica, onde ele diz assim: na sociedade conectada, todos estamos reaprendendo a conhecer, a nos comunicar, a ensinar, reaprendendo a integrar o humano e o tecnológico, a integrar o individual, o grupal e social. É importante conectar sempre o ensino com a vida do aluno, chegar ao aluno por todos os caminhos possíveis, pela experiência, pela imagem, pelo som, pela representação, e aqui eu cito por uma nova maneira, uma nova metodologia de avaliação escolar, Jaques, quando foi uma iniciativa sua, você decidiu fazer um Google Formulários, elaborar a sua avaliação no Google Formulários, Você sentou, elaborou, colocou as questões lá. Eu lembro que na época você compartilhou comigo também, porque era um teste, E aí você elaborou todos os tipos de questões abertas e fechadas? Ou foi só fechada? Só para ressaltar a leitura que tu faz,
Eu acho que a gente está vivendo num processo de tecnologia avançado e a gente precisa se utilizar desses meios também para dentro da escola, né? É claro que hoje a gente passa por algumas dificuldades, né? Principalmente com o problema de conexão e da liberação do celular para alunos e do uso da tecnologia em sala de aula para a gente poder aprofundar cada vez mais esses métodos, não só de avaliação, mas da própria pesquisa como um todo, que você pode hoje se utilizar em sala de aula. Quando o formulário que eu tento praticar através do Google Forms é o fechado, porque assim ele já faz a prova, ele já envia o formulário e ao mesmo tempo ele já sabe a pontuação que ele vai obter naquela avaliação. Mas pode ser trabalhado também com questões abertas, que aí é o mesmo processo da correção, da observação, sim, da escrita do aluno, obviamente que é uma escrita vai ser um pouco diferenciada, sim, justamente pelo processo da escrita na internet, mas que também a gente pode desenvolver uma prova ou qualquer uma outra atividade pelo Google Forms através de questões abertas para que ele possa expressar também, né? Abertamente a sua... Sim. Que conteúdos da tua disciplina que envolveu essa prova naquele momento que você aplicou? Então, eu procuro sempre durante o ano escolher algumas turmas dentro de algum bimestre. Esse ano aqui no Tancredo eu trabalhei no segundo bimestre com eles, o processo de socialização, de processos sociais, né? De identidade, e a partir do conteúdo que eu trabalhei durante o bimestre eu apliquei 10 questões que faziam um pouco o balanço, né, do que a gente havia abordado em sala de aula como conteúdo da disciplina de Sociologia e aí encaminhei o link para ele. Então eu criei o Google Forms, né, a plataforma ali, as 10 questões, ou se quiser criar mais, pode criar. Criando, eu gero um link de acesso para que o aluno possa acessar. Se eu tiver disponibilidade de internet dentro de sala de aula e eles estiverem com o celular, eu já encaminho diretamente esse link para eles, ou pelo WhatsApp, ou por uma outra rede social, Facebook, ou e-mail, ou até mesmo gero um QR Code que eu posso, um QR Code que eles podem acessar essa prova, esse trabalho, essa atividade de avaliação. E aí você já realizou a avaliação com várias turmas, né? Isso, agora nesse final de bimestre, eu quero tentar trabalhar alguma atividade com os terceiros anos. Vai ser uma atividade também, questões objetivas, abordando um pouco do conteúdo, do apanhado geral do ano, até porque eles estão aí em processo de preparação para vestibulares, agora passou o Enem, né? Mas que eles possam também estar desenvolvendo alguma atividade no 301 e 302, que é a turma que eu trabalho aqui no Tancredo. E qual é a reação dos alunos no trabalho que você utiliza a tecnologia, que você utiliza o Google Formulários e eles não precisam preencher uma folha, escrever as respostas, assim, a aceitação desse teu público, ela é positiva ou não? Super positiva, Quando há dificuldade com a conexão, que eu não posso fazer isso em sala, como eu fiz no ano passado, e até com algumas turmas esse ano, eu encaminho o link para eles e eles desenvolvem a atividade em casa. Claro que tem aquelas observações, mas ele pode entrar em outro site, copiar as respostas, pesquisar para poder... Pode, mas eu tento sempre esclarecer dentro da disciplina que isso é um critério de ética que ele tem que ter com ele mesmo na hora de responder o questionário, ou atividade, enfim, qualquer uma das atividades, né? Então fica muito a critério dele. Mas assim, o que a gente tem observado é que eles abrem o link, abrem a prova, desenvolvem elas assim, sem muita preocupação em estar pesquisando em outra plataforma. Jaques, olha só pessoal, quando eu perguntei para o Jaques naquela época, professor, e se o aluno abrir uma nova página e for ler sobre o assunto para responder, ele me disse, se o aluno abrir um novo site, se informar e ler para poder responder na prova, o aluno está aprendendo. Então, o objetivo que ele não conseguiu alcançar
durante vários meses ou em sala de aula, ele conseguiu na hora da avaliação, porque o aluno foi se informar, foi nesse momento que o aluno foi estudar. E aí não tem problema nenhum, nosso único problema é com copia e cola, né? Isso. Porque aí, como você falou, é uma questão de ética e que isso deve ser trabalhado pelos professores em sala de aula. Não existe na sala de aula, no nosso modelo escolar, um professor de informática. Nós não temos alguém específico da área que possa trabalhar essas questões com o aluno em sala de aula. Configuração de texto, como mandar um e-mail, como se portar na internet. Então, essa orientação, ela não precisa ser de um professor específico ou de português. Essa orientação deve partir de todos os professores, né, Jacques? Eu tenho certeza que tu faz o teu papel, assim. Mas um dos objetivos nossos da sala é também alertar para isso, né? O próprio fato de eu encaminhar é a confiabilidade que eu estou dando para o aluno dele poder acessar uma prova, uma atividade pela internet, para não precisar fazer a cópia na escola, ele em sala tem que responder manualmente. Então, ele pode pesquisar para se informar, para conhecer o que ele ainda não absorveu ali dentro do processo de ensino do bimestre. Mas o que a gente tem percebido assim, é que eles têm feito a prova desenvolvida a partir daquilo que eles realmente tiveram de conteúdos em sala, do conhecimento que eles têm, para não precisar ficar colando. Até porque a tua disciplina, ela traz um pouco disso, né? É uma interpretação, é até um sentimento sobre os assuntos, isso, né? Então, claro que isso seria um pouco prejudicado por uma avaliação que tivesse cálculo, né, que tivesse resultados exatos, ou que o aluno vai lá de uma maneira e tenha a resposta, né? Para as suas respostas, o aluno realmente vai ter que ler, tentar interpretar, né, já? Isso, exatamente. E eu acho que o importante desse processo todo é que além dele estar se buscando mais informações, que nesse tipo de prova, na verdade, não precisa, né? Porque são conteúdos da rotina do bimestre, que ele já está preparado, já leu, já debateu, já escreveu sobre aquele conteúdo, então é mais pontuações assim de algumas questões porque o processo de avaliação, a burocracia também exige que a gente tenha esses modelos de avaliação. Sim. Então ficar só naquela rotina da prova em sala, manuscrita, às vezes também se torna um pouco chato, né? Então a gente tem que criar alternativas para dar uma dinamicidade para a disciplina. E essa é a prova que o professor aprende o tempo inteiro, né? Vou citar de novo o professor Moran quando ele diz assim: professores e alunos compartilham a atividade de aprender. Os professores promovem e organizam as atividades de participação. O estudante é visto como um sujeito ativo que adquire, processa e avalia o seu conhecimento. Os professores devem trabalhar na criação de situações para ativar a participação dos estudantes nos métodos de ensino centrados neles. E aí também um outro exemplo que a gente poderia trazer é criar a própria avaliação com alunos, que eu já tive esse depoimento e é muito bacana. O aluno elabora as suas questões e depois ele responde. E na tua disciplina daria muito, caberia, né? Eu criei também dentro do segundo bimestre, no final do semestre, porque aqui na escola a gente trabalha com planejamento semestral, a autoavaliação da disciplina também pelo próprio Formas, né? É um questionário que tu gera, elabora as questões, eles respondem e depois tu consegue já gerar gráficos para compreender como é que está a tua disciplina, e isso eu sempre utilizo para preparar as aulas. É um feedback dos alunos para que a gente possa construir a disciplina do próximo bimestre, do próximo semestre. Muito bem. E assim, o Google Formulários é muito simples. Você acessa o seu Gmail, né? Vai lá nos aplicativos da Google, entra no Google Drive e vai em Novo Formulários Google. Ali você já começa a lançar, né, Jacques, as perguntas. Você escolhe o tipo de pergunta que você quer fazer, pode inserir uma imagem ou vídeo na pergunta, né? E depois gera um link automático, como o Jacques já colocou. As opções para que ele possa estar respondendo. E aí terminou de responder,
envia o link, quem vai responder já vai lá e já configura para ele já ver a nota quando envia, bem automático, assim, bem simples, e é uma ferramenta assim, que eu utilizo bastante, primeiro por essa motivação de criar outras relações, outras formas de avaliação. E segundo, pela questão das impressões na própria escola, né? Uma redução de papel que a gente acaba obtendo fazendo avaliações dessa forma. Eu gostaria de dar os parabéns para o professor Jacques. Ele é um dos primeiros aqui na região, me desculpe se eu desconheço outros casos assim, mas que naquela época topou o desafio. Ele criou sozinho, tentou, levou para os alunos com problemas de conexão na escola, tá? Então, mesmo assim, com esses problemas, ele não desistiu e ele aplicou a avaliação no Google Formulários, tá? Então, parabéns pelo teu trabalho, continue com essas iniciativas, conte sempre com a gente como parceiro, assim, para essa inovação em sala de aula, né, para essa troca de figurinhas, Jacques. Eu que agradeço a oportunidade de ter feito o curso e ter aprendido bastante, através do curso, de ter me motivado a buscar essas alternativas via as redes sociais, a leitura digital, que hoje a gente pode encaminhar texto para que os alunos possam estar lendo em casa pelo celular, para não precisar fazer impressão, e tantas outras que a gente ainda vai buscar construir no processo. E que surgem a todo dia, né? Todo dia está surgindo novidades. Eu agradeço e quando precisar de mim, só me chamar que eu estou à disposição para ajudar, inclusive quem quer fazer o seu formulário, sua prova. Olha que bacana, vai ficar o contato do